Olá, sou Silvina Halber e você que está chegando aqui no meu canal pela primeira vez aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou uma mulher que, diante de tantas doenças, de tantos problemas de saúde meu e da minha família, estava apavorada e diante disso eu não me conformei. Eu comecei a pesquisar e estudar profundamente a medicina germânica e outras ciências também, né? E te digo também, você que chega aqui, que ainda não conhece medicina germânica, esse novo olhar para os sintomas, continue, escute esse vídeo até o final, busque mais, porque a nossa vida se transforma com esse conhecimento, a vida se torna mais leve, menos medo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre endometriose e sobre as causas reais, porque a nossa biologia traz endometriose, que é uma doença que dizem que cura só com cirurgias ou que não cura mesmo, né? Muitos médicos não conseguem mesmo encontrar solução, né? Então, com a compreensão da medicina germânica, a gente consegue entender essa diferença, porque algumas pessoas a endometriose volta e outras pessoas a endometriose com uma cirurgia termina, né? E depois, no final, vou apresentar dois casos de duas mulheres que eu atendi no mês passado e elas têm esse olhar diferenciado para cada uma. Por isso, escolhi apresentar esses dois casos hoje. Então, muito bem-vindas também, colegas, terapeutas e colegas mulheres que estão se estudando. Estamos aqui na comunidade Novo Olhar para os Sintomas. Muito bom ter vocês sempre aqui junto comigo, né? Então, o conflito biológico e emocional ligado aos ovários, que é o que causa a endometriose, é o conflito de perda. Então, tem a medicina convencional não traz que o conflito biológico, que o conflito é causado pelos ovários. Tem várias formas diferentes, mas aqui não vem ao caso, né? Então, pela medicina germânica, é a explosão de um óvulo que se aloja em várias partes do corpo. Depois mais vou explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Então é ligado a um conflito de perda profunda. Então é a perda do ente querido, alguém que morreu ou que teve ameaça de morte muito séria, né? Então o medo de perder uma pessoa amada já pode desencadear o conflito. Então, se você que tem endometriose ou você conhece alguém, como a colega está falando da filha, tem, né? Então, precisa encontrar na memória dessa pessoa, na vida real dessa pessoa, quem ela perdeu ou quem foi a pessoa que teve ameaça de morte real, né? Então, é uma situação assim que a pessoa percebe a situação, ela não vai sobreviver. Então, é sempre em relação a alguém que a pessoa tem muita afetividade, uma pessoa amada. E pode ser também em relação a um bichinho, a um gato, a um cachorro, a um animal de estimação que a pessoa vê como filho, alguém que ela sente assim muito próximo, né? E a constante autoculpa, até diante de um término de um relacionamento que a pessoa entende como morte, pode manter o conflito ativo. Aqui entra o que a psicossomática fala, que a pessoa muito salvadora, aquela pessoa que não admite não conseguir fazer as coisas, não salvar a vida dos outros, ela mantém o conflito ativo. Não é o que causa, mas ela faz com que a endometriose não se cure, né? Então, as mulheres, também mulheres que tiveram abortos espontâneos ou abortos provocados, às vezes pode até ser o aborto da mãe, aborto de uma amiga, aborto de alguém que ela tinha muita proximidade, né? Então, um aborto, uma morte de alguém, ameaça de morte muito forte, né? O conflito de perda também pode ser ativado por meio de uma discussão, por meio de uma traição ou uma infidelidade constante no casamento.
ou infidelidade de um parceiro ou de uma pessoa amiga, né? Então, a pessoa que tem endometriose precisa buscar dentro dela as traições que ela vive, as perdas que ela vive e que ela não consegue digerir, ela não consegue viver com isso, né? Então, olhando para isso, a pessoa consegue ir vendo onde que estão os gatilhos emocionais, os gatilhos do porquê da biologia sempre trazer a endometriose de volta. Então, o nosso corpo é muito pontual, ele não faz nada por engano, né? Então, qual a diferença entre um conflito de perda, que causa o câncer de mama, e o conflito que causa a endometriose? Porque o câncer de mama também é causado pelo conflito de perda, de separação. E qual é a diferença desses? Por que um dá câncer na mama e outro dá endometriose? Porque a endometriose é um conflito de perda mais profundo, muitas vezes ligado a sangue, muitas vezes ameaça de morte real. E o câncer de mama, muitas vezes, é mais assim, de não conseguir alimentar mais a pessoa. É um conflito diferente, né? Então, a pessoa que tem a doença, ela consegue, ela tem assim, a pessoa que tem o câncer de mama, a pessoa que tem endometriose, ela consegue perceber essa sutil diferença, né? Então, mas aqui entra de novo a pessoa muito salvadora. A pessoa muito salvadora, ela tem tendência a ter câncer de mama e também a ter endometriose, porque é algo assim que é constante. A pessoa salvadora, ela está sempre tentando é, fazer com que o outro viva, né? Que o outro sobreviva, né? Então, o conflito de perda relacionados a ovários diz respeito apenas a uma pessoa, a um animal de estimação e não a perda de uma casa, porque a perda de uma casa pode causar o conflito de câncer de mama, a perda de um carro, a perda de coisas assim que eram vistas como dela, né? Então, e a endometriose não, é em relação a pessoas ou raramente é de um animal, mas como eu falei, pode ser sim, porque hoje as pessoas têm o gatinho como filho, né? Então, se a pessoa tem essa percepção do bichinho, ela vai também poder desenvolver esse conflito a partir da morte de um gato, né? E uma coisa assim que nós da medicina germânica, nós que atendemos pessoas com doenças, é interessante a gente lembrar que os ovários e os testículos masculinos eles compartilham o mesmo circuito cerebral. Então, é o mesmo comando que dá essas duas doenças. Então, se um homem tem problema na próstata, é o mesmo conflito de perda, né? O mesmo que causa endometriose. E aí vocês também entendem por que é difícil curar uma doença na próstata, porque ela sempre volta, é porque a pessoa pode estar dentro do conflito e esse conflito de perda estar ativo. Então, resumindo, a endometriose é resultado de um cisto do ovário que rebentou. E esse conteúdo do cisto, cheio de células germinativas, aqui entra a salvadora. Então, as células do cisto são. Para que é um cisto no ovário? O ovário é o lugar de gerar. Então, as células estão, tipo, são tudo sementes de vida, né? Então, essas sementes de vida se depositam em algum lugar do abdômen e ali crescem, formando um novo ovário, com o propósito biológico de formar a vida que a pessoa perdeu. Então, tem pessoas que têm vários focos dentro da barriga, de endometriose, e tem pessoas que têm um foco só, né? Então, esse também é o diferencial. Então, eu vou, nos estudos de caso, eu vou falar sobre essa diferença, né? Então, acho que ficou claro aqui, vocês que estão aqui, porque quem está assistindo a gravação também, se ficou em dúvida, coloque sua pergunta abaixo, né? Então, é esse ovário que explode e essas células vivas, elas se alojam em partes diferentes do corpo, dentro do abdômen da mulher. E no caso do homem,
É a semente ali, que explode também e se aloja na próstata, porque é um local mais pequeno, ela fica ali, né? E por que? Eu já falei um pouco, mas vou repetir sobre isso de novo. Por que algumas pessoas fazem cirurgia e a endometriose volta, enquanto outras fazem cirurgia e nunca mais têm endometriose, mesmo que ela continue com medo, né? Porque aquela mulher que está com o conflito ativo, pendente, ela continua revivendo a dor da perda em todas as situações que acontecem, né? Então, às vezes, ela teve um DHS lá quando ela tinha 10 anos, e depois, cada vez que ela vai num velório ou ela fica sabendo de um acidente, lá no inconsciente dela, é, ela tem uma situação que ativa essa memória. Eu estou vendo as perguntas aparecerem aqui na tela, depois no final eu vou abrir o chat e vou responder, tá? Mas são interessantes, sim, estou conseguindo ler, mas não quero misturar aqui os assuntos, né? Então ficou claro, porque algumas pessoas se curam. Então, se você fez cirurgia da endometriose e ela não voltou, fique tranquila, porque você já curou a causa. E você não está, você parou de ser tão salvadora, né? Você mudou o teu jeito de pensar depois do primeiro conflito. Ou não só de pensar, é tua percepção sobre os fatos, né? E quando a endometriose se mantém ativa, é porque a pessoa ainda acredita que ela é a pessoa que consegue fazer tudo, que tudo depende dela. Então, a pessoa que mantém a endometriose ativa, ela tem uma crença profunda, uma percepção de que a vida é só o que ela faz. A vida, o mundo vai parar se ela parar de fazer algo, né? Então, tem muito essa percepção por trás da pessoa que mantém a endometriose ativa. Então, eu vou trazer agora o estudo de dois casos que eu atendi no mês de janeiro, e as duas têm particularidades em comum. Eu vou mudar um pouco o nome delas, porque não por acaso o nome delas é quase igual também, né? Então, eu vou chamar de Marta e Maria, mas o nome delas, se eu falo a metade do nome, fica o mesmo, né? Então, por isso que eu decidi chamar assim. É, por quê? Porque a Marta, ela é a única mulher na família, ela tem vários irmãos, mas ela é a única mulher, a única filha mulher daquela família. E a Maria foi a primeira filha, a primeira neta e a filha mais velha, da família dela, né? Então, o que que isso significa? Isso pesa na percepção delas diante dos fatos. Então, a pessoa que é a mais velha sempre tem mais doenças. Ela tem uma vida diferente, uma vida mais. O sistêmico explica muito sobre isso, né? A germânica também, né? Então, a pessoa mais velha, ela herda coisas diferentes da família do que os outros que vêm depois, né? Então, no caso dessas duas mulheres, as duas são as primeiras da família, né? Então, elas têm essa percepção de que elas são obrigadas a resolver a vida de todos, né? Então, a Marta tem 44 anos, a outra, a Maria, também tem 44 anos. Então, qual foi o DHS da primeira, da Marta? Ela não tinha filhos e queria muito ter filhos. Isso foi recente, né? A endometriose dela. Ela tem 44 anos hoje, então ela entendeu que depois dos 30 anos não ter filhos é algo perigoso. Ela fazia tratamento, né? E nesse período nasceu o filho de uma irmã dela, um sobrinho. E ele nasceu com muitos problemas de saúde, com muita dificuldade para sobreviver. Ele precisou fazer muitas cirurgias, ele ficou internado, né? Então a família toda ficou salvando a vida desse menino. E ela tratava ele como se fosse filho dela, né? Ela tinha essa percepção, porque a mãe também estava muito aflita, né? E a Marta viveu com dores por mais de 10 anos, porque as dores, elas ativam o conflito. Então, logo, por exemplo, se eu tenho dor na barriga, eu sei que eu tenho endometriose e minha barriga dói, automaticamente essa dor ativa o DHS. Opa, a endometriose está crescendo e vai continuar crescendo, né? Então, essas dores precisam ser evitadas, precisam ser acalmadas
porque isso sempre faz a pessoa ter a percepção de que está crescendo, né? E outra coisa que fazia o DHS se manter ativo, então ele começou por causa do nascimento do sobrinho, que tinha muita chance, pouca probabilidade de vida. E, e junto a isso, ela queria muito engravidar. Então ela fazia tratamento e não conseguia engravidar. Aí, quando esse menino ficou um pouco melhor, ela continuou com as dores, ela continuou com a endometriose, tomando medicação. Mas nesse processo, ela adotou duas filhas. Ela desistiu de engravidar, o sobrinho ficou bem e ela adotou duas meninas. E aí, em 2022, mais de 10 anos depois, ela fez cirurgia e a endometriose dela nunca mais deu sinal. Sumiu por completo, sem dores, sem sangramento. Mas quando eu conheci ela numa formação, num curso que a gente estava fazendo, ela comentou que ela tem endometriose e que precisa sempre estar em alerta, porque qualquer dorzinha na barriga pode ser endometriose voltando, né? Então, aqui também quero deixar bem claro para nós mulheres, não ativar o medo. Por exemplo, se tem uma dorzinha na barriga, 99% são gases, não é sangramento, né? Então, são outras coisas, né? Então, primeiro, vai e faça algo para acalmar essa dor, e se ela não acalmar, vai buscando as causas, mas não cuidado com o pensamento negativo. Isso é um sangue, isso é isso. Então, o pensamento negativo, ele ativa as coisas no automático, né? Então, a gente precisa trabalhar a nossa mente e nosso emocional para não pensar sempre o pior. Então, aqui no caso da Marta, acho que ficou bem claro, né, que a endometriose dela não vai voltar. Se ela tiver endometriose de novo, pode acontecer se ela viver outros conflitos, se ela viver outra situação de perda profunda. Aí pode vir outra endometriose e em outro local. Então, isso ninguém está livre. Todo mundo, por mais conhecimento que tenha, pode ter DHS de novo, né? Então, vamos para o caso da Maria, que é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. A Maria tem vários focos de endometriose. Teve vários focos e ainda tem. Então, ela teve no umbigo, lá quando era criança, na adolescência. Ela fez uma cirurgia de umbigo, porque ela tinha endometriose ali. Depois, ela teve também no intestino, quando a endometriose voltou, era no intestino. Então, quem entende de intestino já sabe por que ela voltou no intestino, porque são as situações que a pessoa não tolera ter que conviver com isso de novo, né? E também ela tem ainda o diagnóstico de endometriose no reto. E ela também tem muitas outras doenças. Com 44 anos, é uma paciente diabética que eu estou atendendo, está com bastante melhora. Essa semana eu olhei os exames dela, ela está com bastante melhora nos quadros assim de sangue. Ah, então quem atende pessoas com diabetes também precisa saber que na fase de restauração do corpo, a diabetes aparece aumentada nos exames nos primeiros meses, né? Então, os exames dela todos indicam que ela está melhorando. Então, mesmo tendo todos esses diagnósticos, o corpo dela está reagindo positivamente, né? Agora, quanto à endometriose, ela não repetiu o exame ainda, né? Então, ela teve muitos DHS ao longo da vida. Ela não teve só um DHS. A Maria, lembrando, ela é a primeira neta, primeira filha do casal, primeira neta dos dois lados. Foi muita expectativa da família sobre essa criança. E quando uma criança tem tanta cobrança da família que ela seja perfeita, tudo é motivo de fazer conflito, porque ninguém consegue ser perfeito o tempo todo, né? Então ela teve muitos conflitos, mas o que ativou mais forte foi a morte do pai em 2011, depois que ela já tinha feito a cirurgia primeira, né? Então ativou o DHS, do conflito da perda. A gente ainda não conseguiu achar todos os DHS dela, né? Porque
É tantas situações que ela tem para tratar que um tratamento assim de poucos meses a gente não consegue chegar em todos os casos, né? Então ela teve um aborto logo depois da morte do pai dela, ativou o conflito de novo, né? E ela fez cirurgia lá quando adolescente, antes do casamento, aquela cirurgia do umbigo que eu comentei, e a endometriose voltou em outros locais do corpo, porque a cirurgia resolveu só aquele conflito do umbigo, aquela situação de sangramento ali. E como ela tem dores muito fortes, sempre teve muita dor, ela toma medicação muito forte, que deixa o corpo totalmente anestesiado. E vocês sabem, quando tem uma ferida, se a ferida não expurga, o sangue não pode sair, o que acontece no corpo? Ele fica inflamado, ele fica ali dentro. E como ela toma medicação forte para não sangrar, para não ter menstruação, para não ter hemorragia, o corpo não consegue restaurar. A medicação própria já faz o DHS entrar em fase fase ativa. O corpo já entra de novo, começa a criar mais células para conseguir. É como se ela estivesse revivendo os traumas todos os dias de novo, né? Então tem a medicação, ela é muito perigosa, só que ela precisa de medicação, né? Então, por isso que precisa ser um processo lento e ela precisa ter segurança de aos poucos, mudando também o modo comportamental dela, né? Por quê? Porque ela tem muita dificuldade em lidar com perdas. É por causa dessa toda do nascimento dela, que foi totalmente difícil. A mãe também teve abortos, né? Então, o nascimento dela já vem baseado em perdas. Então, ela já fez outras cirurgias de outros órgãos, né? Ela tem outros sintomas crônicos, como eu falei, que ela já tem diabetes. Então, os casos dela, a gente ainda está tratando. Ela ainda não dá para dizer, tire a medicação porque você vai, as hemorragias vão sumir. E eu perguntei também para o nosso professor lá da medicina germânica, ele reafirmou mais uma vez que tem casos que, principalmente quando é sangramento muito grande, assim, que quando fez todo o tratamento, no final tem que fazer cirurgia sim, porque ficam muitas cicatrizes, né? Então, você que assistiu o vídeo até aqui, obrigada. Se fez sentido para você, curta e eu vou responder as perguntas. E se fez sentido também, compartilhe com outras pessoas, porque tem mulheres que não sabem que existe solução, que existe alívio para as doenças, né? E como a minha vida se transformou total depois da medicina germânica, eu me tornei especialista em diabetes para curar a minha diabetes. A princípio era para ajudar minha mãe, e depois eu percebi que eu também precisava de ajuda, né? Então, a gente não consegue soluções fáceis, rápidas para problemas difíceis. Problemas que já vêm de gerações, como a diabetes e como doenças, de salvadora, por exemplo, endometriose, também tem muita gente que acha que é genética. Por quê? Porque as mulheres hoje em dia são as guerreiras, as que fazem tudo. Deixa eu ver o comentário da Fernanda. Os de mama, mais sobrevivência, falta de recursos para sobreviver. Sim, o de mama tem vários, depende de onde o câncer está, ele tem várias situações. São conflitos um pouco diferente, né? Os cistos do ovário, que a Marilene pergunta, eles também são quase uma endometriose, né? Eles também são óvulos que explodem e se aninham ali e se desenvolvem ali. A mulher que tem cisto no ovário, ela também está na situação de não conseguir, é, precisar segurar muito, ela precisa gerar vida, ela precisa salvar a família inteira, né? Então, às vezes, se ela tem vários cistos no ovário, é porque ela tem que salvar a mãe, ela tem que salvar o pai, ela tem que salvar o cachorro, ela é responsável por todo mundo, né? Então, o contexto é muito parecido com a endometriose. Ovário policístico, que é a pergunta da Marilda, é a mesma coisa, cisto no ovário policístico, né? É a mesma relação. É, por exemplo, se tem um cisto só, foi uma situação. Agora, se tem muitos cistos,
ou foi assim que explodiu e se alojou em vários pontos, mas o provável é que foi várias situações. Um dia tem um ovário, um óvulo madurando lá, e a pessoa vive uma situação de ameaça de perda. Aí ela gera uma vida ali no ovário. E se vai para o útero, também é parecido o contexto, né? E a fecundação nas trompas, ali, que tudo está relacionado a salvar vidas, a não conseguir conviver com perdas. Então, as doenças, nós mulheres, por que no ovário, por que no útero dá tanta doença? Porque nós mulheres somos responsáveis para manter a espécie da humanidade. Então, todas as doenças relacionadas com o útero, com o ovário, têm a ver com procriação, com nossa missão de vida na Terra. E para os homens, a mesma coisa. Quando está relacionado à parte da procriação, sempre está ligado à nossa tarefa de reproduzir. Mesmo mulheres que falam, eu não quero ter filhos, o corpo dela não sabe que ela não quer ter filhos, que ela pensa assim, porque a nossa tarefa de nascimento é manter a espécie humana viva. Então, o nosso corpo sempre sabe o que precisa fazer para que a espécie humana sobreviva. Então, gente, vocês que assistiram até aqui no YouTube, agradecida. E, como eu falei, curta, comente, deixe sua dúvida abaixo. Se ainda não está inscrito no meu canal, por gentileza, se puder se inscrever, porque o YouTube gratuito precisa de inscritos, precisa de curtidas para que chegue para mais pessoas, né? E, e a minha missão de alma mesmo é falar sobre isso, porque está sendo a minha cura, está sendo a minha missão mesmo, o meu propósito de vida, né? Então, convido você também a participar dessa corrente do bem, de fazer com que o propósito de mais vida aconteça, de mais saúde, de mais liberdade, porque a humanidade está perdendo vida, se perdendo de tanto medo, medo das doenças, medo de falta de dinheiro, tudo está ah, relacionado à impressão de menos vida. Então, quando a gente vê que tem esperança, que a gente pode fazer algo diferente, e lembrando que esperança é acreditar e agir, não é esperar que o universo faça os milagres sozinho, né? Então, a cura da endometriose, o tratamento das doenças, ele tem muito a ver com nossa ação, como eu comentei da Maria, ela precisa tomar algumas atitudes ainda para que a endometriose pare de ser necessária para o útero dela entender, o corpo dela, a barriga toda, até o reto, né, até o intestino, entenderem que ela pode fluir sim na vida sem tanto sangue se alojando ali e sangrando. Então, gente, era isso. Eu vou pausar a gravação e a gente continua aqui na comunidade.